E a gente complementando o vídeo anterior em relação à biópsia de embrião, né? Que muitas pessoas ficam na dúvida, faço ou não faço a biópsia? O que vai mudar? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar? Enfim, né? É complicada essa decisão. Então, assim, e se eu não realizar? Não quero fazer biópsia? Não faça, nenhum problema. O que só vai acontecer se não realizar? O que acontece com 90%, aliás, com 100% das pessoas que engravidam sozinhas e que não fazem biópsia. Exatamente o que acontece com elas. Como aconteceu provavelmente com os nossos pais, com os nossos parentes, né? Principalmente os que não foram submetidos a esse tipo de tratamentos, mas os mais velhos, né? Então, essas coisas que vão acontecer, o que a gente já espera que vai acontecer. Então, por exemplo, se caso o embrião, a gente transfere embrião e a gente engravida, a gente não vai saber se ele tem algum tipo de anormalidade ou não. Pelo menos no começo, né? Simplesmente não vamos saber, né? E ainda que a gente não transfira esse embrião, ele tá ali bonitinho, pronto, e congele, tá lá guardadinho, não vamos saber se ele tá normal ou não. É apenas isso, né? Outra coisa que a gente vai ficar sabendo, caso ele tenha algum tipo de anormalidade, né? A gente transfere esse embrião, a gente só vai ter ideia disso no ultrassom de primeiro trimestre, que chama translucência nucal, que é aquele que a gestante faz no período de entre 11 e 13 semanas. O primeiro ultrassom, né, que o médico costuma pedir, que é aquele de primeiro trimestre. Entende? Então, nesse ultrassom é que, pegando ali um ultrassonografista bom, ele já vai perceber algumas coisas que pode ter de anormalidade. E aí, a partir daí, então, começar a investigar, né? O que pode ser, se tá certo ou não, se foi naquele momento do ultrassom, depois não aparece mais no ultrassom depois de uma semana, enfim, né? Isso tudo pode acontecer de saber se tem algum tipo de anormalidade lá no ultrassom de translucência. Outra coisa, se caso não engravidar, transferir esse embrião que não foi biopsiado, a gente pode achar que não engravidou, por quê? Porque pode ter sido um embrião aneuploide, ou a gente também pode achar que de repente o endométrio não estava ali grosso, né? Não foi desenvolvido suficientemente para poder grudar esse embrião, né? Suficientemente que a gente fala aí pelo menos um 7, né? De grossura do endométrio, mais ou menos isso. Né? Isso também é um quesito importante para o embrião grudar. Muito fino, o embrião não gruda nesse endométrio. Né? Outra coisa que a gente pode achar algum problema de deficiência hormonal. Não são todos os médicos que fazem o controle, né, hormonal pós-transferência de embrião. Eu sempre estou batendo nessa tecla aqui. Né? A minoria dos médicos fazem esse controle. E se faltar, né, progesterona, diminui muito as chances desse embrião grudar. Né? Mas muito. Então, assim, é complicado isso também. Foi feito esse controle hormonal pós-transferência ou não foi? Né? Podemos achar outra coisa, podemos achar que não foi problema de endométrio, que não foi problema hormonal, simplesmente transferiu o embrião, ele não grudou e parou o crescimento. Podemos achar. Ora, não sabemos o que aconteceu, né? Não temos visão direta do que está se passando lá dentro, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar. Ainda que a gente faça a biópsia e venha um laudo com o resultado de um embrião normal, ou seja, normal ele está ok cromossomicamente, tem ali os 46, tudo bonitinho, porém não é garantido que esse embrião não tenha nenhum tipo de anomalia ou de anormalidade. Percebem isso? Aí tem gente que fala, mas como assim? Estamos fazendo exame, pagando caro, vem o laudo dizendo que está normal e ele não está normal. Sim, gente, isso pode acontecer. Ele vai estar normal conforme esse laudo foi apresentado para a biópsia que ele foi feita. Lembra que temos 3 tipos de biópsia: PGT-A, PGT-M e PGT-SR. São classificações diferentes para modelos e tipos de biópsias diferentes. O A de aneuploidia. Então, a gente vai saber se ele tem essas síndromes, né? Se tá monossômico, se tá com trissomia, como ele vai estar. E ele sai. Porém, nós tivemos um caso que veio um laudo do embrião normal, uma qualidade linda. O paciente engravidou na primeira que fez a transferência, né? E quando foi fazer o de translucência nucal, foi detectado uma doença, uma anomalia incompatível com a vida. Veja, a doença que ele tinha nesse exame de PGT-A não foi identificado, porque o PGT-A não vê isso. Como, por exemplo,
fibrose cística, hemofilias, né? Talassemia, né? Outro tipo de biópsia que se faz isso no PGT-SR, entende? Então, e no PGT-M, outros tipos também. Então, são diferentes. Aí tem gente que fala, poxa, mas se eu tiver algum problema assim, né, sabendo que eu já tenho algum problema na família, eu tenho que fazer 2 tipos de biópsia? Sim, por isso que também encarece. Quer dizer, não é que tem que fazer, é indicado, percebe? Então, é muito relativo esse assunto de biópsia, faz ou não faz, né? É pior, é melhor, isso deixa os casais muito confusos na hora de resolver, né? Mas é isso. Então, pensem direitinho, como eu falei no vídeo anterior, conversem muito o casal, converse com a família, se for o caso, veja por que estamos fazendo, né, essa biópsia, para que ela se torne um instrumento de alívio, de ajuda, né, para esse tratamento ser mais leve, ser mais seguro, e não de um peso, de mais uma preocupação, de tô me enchendo de dívidas, ou qualquer coisa do tipo, entende? De preocupação e pior, né? Remorsos depois ou arrependimentos de fazer ou não fazer, de transferir ou não transferir, não vou transferir esse embrião porque eu já sei como que ele está. Enfim, reavaliem sobre isso, tá bom? Estamos à disposição. Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários. Até mais.